Bom dia, igreja! Bom dia, igreja! E a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Pode se sentar no nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel, igreja. Deus é fiel, igreja. Gênesis capítulo de número 3. Todos encontraram? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos o quê? Comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Pode se sentar, pessoal, em nome de Jesus. A mulher tinha uma visão sobre a árvore que estava no meio do jardim, e depois passou a ter outra. A primeira visão sobre a árvore que estava no meio do jardim foi dada por quem? A mulher e ao homem? Por Deus. E a segunda visão? Por Satanás. Pastor, mas aí diz que é a serpente. Mas lá em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 9, a palavra vai dizer: e foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todos os homens. Só ali no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 9, João vai chamar a serpente por 3 nomes a mais: dragão, Satanás e diabo. E ele diz que o dragão, Satanás e o diabo é a antiga serpente. Portanto, nós estamos tratando de quem aqui? Do diabo. Qual é o tema da pregação de hoje? De que forma Satanás induz ao erro. Nós observamos aqui no capítulo de número 3, versículo de número 2, que a mulher tinha uma visão sobre a árvore diferente da que foi dada por Satanás. A visão que ela tinha da árvore, que foi dada por intermédio de Deus, tanto a ela como ao homem, era de que se eles comessem do fruto dessa árvore, eles o quê? Morreriam. Então, portanto, comer do fruto da árvore era proibido, era errado, ia contra a vontade de Deus.
Aí Satanás veio de uma forma sagaz, como a palavra diz aí no versículo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Qual é o tema da pregação? De que forma induz ao erro? Primeiro, ele passa uma imagem de que o que Deus fala que a gente não deve fazer, ele passa uma imagem de que aquilo que Deus fala que a gente não deve fazer, não vai nos causar nenhum mal se a gente fizer. Por que eles estão tentando a qualquer custo mudar a palavra de Deus? Existe um grupo chamado, aqui dentro da igreja eu posso falar, porque aqui dentro da igreja eu sou protegido por lei. A lei garante que o culto é inviolável por quaisquer convicções, pensamentos, opiniões ou palavras ditas no culto. Portanto, aqui eu estou protegido pela lei e posso falar. Existe um grupo aí fora chamado LGBTQIA+, que acreditam em Deus, mas que não querem renunciar ao pecado, que não querem renunciar à prática do pecado. E no intuito de não renunciar à prática do pecado, eles tentam mudar o sentido da palavra de Deus. Como recentemente eu estava vendo um debate do pastor César Cavalcante, que é reitor da faculdade teológica Bethesda, a qual eu estudei há algum tempo. Estava debatendo com uma pastora, a qual eu nem me lembro o nome dela. É tão insignificante para mim pessoas assim, que tentam desvirtuar a palavra de Deus, que eu nem coloco na mente. E ela, ao tentar provar o contrário com respeito à prática homossexual, para quem não sabe, essa pastora, ela foi homossexual. Aí ela foi liberta, segundo o testemunho que ela mesma conta. Depois voltou a ser homossexual, se casou com uma mulher e é pastora de uma igreja lá em São Paulo. E ela passou a defender uma visão diferente do que a Bíblia. Aí ela falou que o que é dito lá no livro de Levíticos, capítulo de número 18, versículo de número 22, se você quiser abrir, vamos acompanhar na Bíblia que é melhor. Levíticos capítulo de número 18, versículo 22. Aqui existe algumas proibições com algumas coisas. O que diz o versículo 22? Com homem não te deitarás como se fosse, é o que? Abominação. Aí ela falava que esse versículo é muito utilizado para criticar a prática homossexual. E no intuito de desvirtuar o capítulo 18, versículo 22, ela vem a um contexto anterior, o versículo 21, aonde diz assim: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanareis o nome do teu, eu sou o Senhor.
Antigamente fazia-se sacrifícios de crianças a Moloque. E no intuito de desvirtuar o versículo de número 22, ela volta no contexto 21, aonde ela fala que essa proibição é com respeito a cultos pagãos. No caso, seria proibido, segundo a ideologia dela, deitar-se com o homem em um ato cultual a Moloque. Porém, a Bíblia, ela não tem temas. Pastor, a minha aqui tem um tema acima do capítulo 18. Porém, os temas não foram escritos por nenhum autor bíblico. Os temas foram criados para facilitar a gente encontrar as histórias do que elas se tratam. Então, cada mandamento, cada palavra, embora pareça estar no contexto, não está. Algumas não estão. Porque veja só, o versículo de número 22 trata de uma coisa. O versículo de número 21 trata de outra. Como os mandamentos. Os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20. Deus trata simplesmente de um tema? Sim ou não? Não. Porque ele lá não manda só não matarás, ele manda também não furtar. Então é só o tema não matarás? Não. Ele não trata só de um tema. Se for assim na ideologia dessa pastora, teríamos que contrariar a vontade de Deus. Lá no livro de Gênesis, onde ele dá a seguinte ordem: que o homem, quando adulto, deve deixar pai e unir-se à sua mulher. Unir-se à sua, ele está falando, o homem deve unir-se ao seu homem, deve unir-se à sua mulher. As ordens a seguir é para que eles cresçam e multipliquem. Um homem com homem pode multiplicar? Não. Uma mulher com a mulher pode multiplicar? Não. Contrariaríamos também a própria ciência. Porque a ciência diz que o mundo biológico, mas é XX para mulher, XY, não existe XH, não existe XP, XA, é XX para mulher, XY para homem. De acordo com a própria palavra de Deus, que fez macho e fêmea. Contrariaríamos essa palavra. Mas por que toda essa tentativa, pastor? Para eles continuarem na prática do erro. Para eles o quê? Continuarem na prática do erro. Ao estudar teologia sistemática, no início ali a gente já vai ver o seguinte: que alguns ateus decidiram não acreditar em Deus para continuarem na prática do erro. Porque a existência de Deus, segundo alguns filósofos que agora não me lembro o nome, a existência da moralidade, da ética, do que é certo e do que é. E se não existe Deus, tudo é permitido. Então alguns ateus deixaram Deus de lado, somente para satisfazerem os seus desejos carnais. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Diga glória a Deus.
E em toda a Bíblia, não só em Levíticos, como alguns vão questionar, mas vocês usam só Levíticos. Não, está em toda a Bíblia, não é só em Levíticos. Em toda a Bíblia está escrito. Eu vou mostrar para você alguns capítulos e versículos e os livros que estão escritos. Mas em toda a Bíblia está escrito. Traz alertas sobre tais práticas. Essa prática é tão abominável diante de Deus, mas tão abominável, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra justamente por causa dessa prática. A prática homossexual. Deus destruiu Sodoma e Gomorra exatamente por causa disso. Você vê que quando os anjos vão a Sodoma, a Gomorra, Ló avista eles e pede para eles ficarem hospedados aonde? Em sua casa. Os anjos que desceram ali em Sodoma, em Gomorra, tinham aparência masculina. Tinham o que, igreja? Aparência masculina, macho. E os homens da cidade que viram os anjos entrarem dentro da casa de Ló, foram até a casa de Ló. E quando bateram na porta de Ló, perguntaram para Ló: cadê aqueles homens que nós vimos entrar aqui? Trazei-os para fora, porque queremos ter relações com eles. Para Deus foi a última gota. Ou seja, os homens da cidade queriam ter relações com os que tinha aparência o quê? Masculina. Seria abominável pelo fato de ter aparência masculina e por eles serem seres divinos. Aí Ló, numa tentativa de tentar impedir este ato, oferece as filhas deles, que segundo a palavra, nunca haviam tido relações sexuais. Aí eles queriam os anjos. Não, nós queremos os anjos, eles são bonitos. Aí os anjos trancou a porta, sabe? Ló entra para dentro, trancou a porta, saiu para fora, feriu todo mundo de cegueira, sentou-lhe a espada em todo mundo, pegou Ló e falou: sai daqui, pega a sua família, vai embora, agora, não olha para trás, foge daqui. Foi o cúmulo do absurdo. Vai embora, Ló, sai daqui. Ah, mas demorou um dia praticamente, eu acho que uma noite, da noite para o dia. Aí os anjos viu que estava demorando, que Ló estava demorando. A Bíblia diz que eles pegou na mão de Ló e tirou eles da força da cidade. Rapaz, você está aqui ainda? Deus mandou narrar que foi para destruir geral, foi para acabar geral, e você está aqui ainda, sai daqui. Aí qual é a artimanha de Satanás na atualidade? Eles usam a própria palavra. O diabo nunca deixou de usar a própria palavra de Deus até para seduzir aqueles que são escolhidos por Deus. Porque lá no deserto, quando foi tentar Jesus, ele utilizou da própria. Ah, está escrito isso. Ah, está escrito aquilo. O que mais os homossexuais se utilizam da Bíblia, de qual palavra para se defenderem, para continuarem suas práticas? Deus é amor. Mas o mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é justiça. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que condena o pecado. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que quer que os profetas preguem o arrependimento, a renúncia às vontades carnais. O evangelho trata-se de renúncia também. Se eu quero seguir a Jesus Cristo,
eu tenho que renunciar a muitas coisas, principalmente o ser que eu sou. Como assim? Eu nasci assim e vou morrer assim, negativo. Se você quiser seguir a Jesus Cristo, o próprio Jesus diz o que você tem que fazer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, toma a sua cruz e siga-me. Renúncia. Renunciar quem eu sou, quem você é. Ah, eu nasci homossexual. Mentira. Ninguém nasce homossexual. Psicologicamente é um comportamento adotado ao longo da vida. Se você tem um filho que ele passa a ter comportamentos femininos, começa a brincar de casinha, de bonequinha, proíbe. Porque se você deixar, ele tem tendência sim a ter um comportamento feminino e daqui a pouco é tarde. O pai, a figura paterna, é fundamental para educar o seu filho homem. Esses requisitos. A figura materna é fundamental para educar a sua filha também nesses requisitos. Chegou a uma certa idade, que já tem compreensão, e eu sugiro que você já eduque desde cedo, porque na escola hoje eles não estão tendo pena, estão ensinando até criança. Então seja mais rápido, mostra para eles o que é certo, não ensina eles a serem preconceituosos. Eu não sou preconceituoso, mas como pastor e defendendo os princípios bíblicos e cristãos que eu defendo, eu não posso defender o ato homossexual. E todos que me conhecem, eu tenho colegas que são homossexuais, mas todos que me conhecem sabem qual é o meu posicionamento. Isso vai nos impedir de ser amigos? Não. Não vai me impedir. Porém, meu posicionamento permanece. Ele gostando ou não? Gostando. Ela gostando ou não? Porque a palavra de Deus é verdade absoluta. Nunca foi contestada nem pela ciência. Pelo contrário, os maiores cientistas de toda a história aprovam a existência de Deus. Alguns não chamam ele de Deus, mas preferem chamar de um criador do universo, um engenheiro, tá entendendo? Eles adotam a ideia de que existe sim um criador. Só alguns têm vergonha de dizer que é Deus, mas eles aprovam, que é tudo perfeito. Então, com base em que a pessoa vai criticar esse comportamento? Eu estou utilizando de base aqui a homossexualidade para que a gente tenha uma compreensão melhor da palavra. Mas eu tenho outras coisas também que eu posso relatar. Porém, eu estou usando como base que a homossexualidade, que atualmente é o que eles vêm lutando com garras, com unhas, com punhos, com tudo aquilo que eles têm, para tentar desvirtuar algumas palavras bíblicas. Então, pessoal, o que nós temos que observar com respeito à estratégia de Satanás para nos induzir ao erro, é que ele tenta mostrar para nós que aquilo que Deus nos permite de fazer, que vai nos causar mal, não vai nos causar mal, segundo a visão do diabo que é passada a nós. Por exemplo, a mulher disse, Deus disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não? Qual foi a resposta de Satanás? É certo que não morrereis. Então aí já começou a mudar aquilo que Deus falou. Não vai morrer não. Você está vendo como o diabo está influenciando até aqueles que pregam a palavra de Deus? Por isso que eu falo para você, tome cuidado com quem prega. Não é todo mundo que sabe o que fala.
Houve um tempo que eu era tão ignorante que eu rejeitava o conhecimento bíblico, o estudo teológico. Por quê? Por causa do líder que eu seguia, o líder da igreja que eu seguia. Que rejeitar esse negócio de teologia e tal. A letra mata, não sei o quê. Eu rejeitava. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Eu passei a estudar a fundo. E vi o motivo pelo qual rejeitam. Porque muitas práticas que é pregada por eles é condenada pela Bíblia. Por isso rejeitam conhecimento. Por isso rejeitam o estudo bíblico. Se eu quero saber mais sobre Deus, sobre a sua vontade, o que Ele quer para mim, o que Ele não quer para mim, eu tenho que estudar a sua palavra. Eu tenho que buscar entender a sua. Porque ninguém conhece a Deus fora da Bíblia. Ah, meu pai falou de Deus para mim quando eu era criança, mas ele ouviu falar por alguém, que ouviu falar de outro alguém, que ouviu falar de outro alguém, que leu a Bíblia. Se não existisse a Bíblia, ninguém saberia quem era Deus, quem era Jesus. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não. Isso foi o que Deus... E o que a serpente falou? É certo que não morrereis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem. Pronto. Foi suficiente para a mulher trocar a visão dela. Antes ela via a árvore como árvore ruim, porque causava morte. E ela via a árvore ruim porque causava morte, porque Deus falou para ela. Mas só foi o diabo mostrar o lado bom de cometer o erro, de cometer o pecado, que ela mudou de ideia. Olha aí ao versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e deu também ao marido, e ele comeu. No versículo 2, a mulher sabia que a árvore não era boa, versículo 2 e 3. Já no versículo 6, ela vê a árvore que ela é boa. Tudo isso porque Satanás induziu a ela que a árvore era boa. E pare para observar. Uma pessoa quando quer cometer um pecado, quando quer cometer um erro, ele não faz sozinho. O diabo é tão malicioso com respeito a induzir a pessoa a cometer o errado, que a pessoa quando comete o errado, vai induzir outra. Olha aí o versículo 6. E ela comeu, e deu também, e ele comeu. Não basta ao grupo LGBTQIA+, acreditar em suas convicções. Não, eles querem induzir os outros a acreditarem no que eles acreditam. Pior, eles querem impor o que eles acreditam a toda a sociedade. Biologicamente, só existe duas espécies: macho. No reino animal tem um animal, agora não me lembro o nome, que tem vários sexos. Você é um animal por acaso? Você é este animal por acaso? Não. Porque você que é homem, mas se sente mulher, você nasceu com o bigolim. Então seu sexo é provado só disso aí. Não vou falar nome aqui. Glória a Deus.
Então aceita isso, a realidade é essa. Poxa, o mundo hoje está tão sensível que a gente não pode olhar torto para um homossexual homofóbico. Existe preconceito contra o homossexual? Existe, mas também existe preconceito contra aqueles que acreditam na palavra de Deus. Existe a homofobia? Existe, mas existe também a intolerância religiosa. E vê se alguém vai a tribunal por causa disso, de ser intolerante, porque foi intolerado. Eu já fui cuspido ao evangelizar. Teve gente que fechou a porta na minha cara ao evangelizar. Teve gente que falou na minha cara: eu não gosto de crente, ao evangelizar. Aí vem uma geração que quer ser privilegiada. E se eu falar, eu não gosto de homossexual, vai para cadeia. E por que quem é intolerante à religião também não vai para cadeia? Porque nenhum religioso vai perder tempo em abrir um processo para isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Hoje eu estou um pouco parecido com Silas Malafaia. Mas ninguém vai perder tempo com isso. Gente, eu vejo quantas gente entrando dentro da igreja, impedindo o culto. É crime. Artigo 208 do Código Penal. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença religiosa. Vilipendiar objeto de culto religioso. Impedir cerimônia religiosa. Pena, detenção de 3 anos ou 6 meses com multa. Alguém vai preso por causa disso? Mas é crime. Eu como pastor, você como cidadão, vê alguém cometendo um crime, você tem o direito, pela nossa Constituição, de dar voz de prisão àquela pessoa. Mas ninguém faz isso, porque ninguém vai perder tempo. Para você movimentar um processo, demora anos. Quer ver quem tem causas na justiça aí que está correndo já há anos? Às vezes é uma causa simples, está há anos parado. Eu vou mexer com coisa. Mas isso vai incentivar o preconceito. Aí eles pregando ódio contra a religião não é preconceito? Não incentiva também ao preconceito? Eu vejo vídeos de pastores pregando na rua que são hostilizados. Alguns apanham, levam pedrada. E o pior é que a sociedade está indo no caminho do mal de uma forma tão grande que elas deixam acontecer. Não move um dedo para ajudar. Aí você mexe no homossexual para você ver. Todo mundo... Eu vejo aqueles vídeos daqueles policial tentando fazer o trabalho deles, sabe? E um monte de gente que protege bandido tá machucando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Isso me parte uma revolta tão grande. Você como cidadão de bem, olha aqui para mim. Não vamos ser hipócritas. Quem que ao assistir um vídeo de um bandido tentando assaltar alguém, oprimindo essa pessoa, aí surge alguém, mata ele ali, fica feliz com isso? Você está vendo que a maldade hoje está tão grande na sociedade, a pessoa está tão revoltada com as coisas que vem acontecendo, que ela se alegra ao ver um bandido se ferrando? Porque é o sentimento de desprezo ao que a sociedade vem vivendo. A pessoa se sente tão injustiçada que ao ver alguém que comete coisas erradas se dando mal, ela se alegra. Deveria ser assim? Não deveria. Mas essa sociedade nossa está promovendo isso.
Se houvesse endurecimento das leis com respeito a crimes, não soltasse bandido, bandido tivesse que pagar de verdade pelos crimes cometidos, talvez haveria uma redução e a sociedade se sentiria segura e não teria ninguém comemorando a morte de nenhum bandido. Por quê? Porque não haveria crimes. Então esse sentimento de revolta é normal. Sabe por que é normal? Porque Deus também tem esse sentimento. Veja que a mente humana, ela se conecta também com os sentimentos de Deus. Nós ficamos revoltados sim, como Deus fica. Se você fica revoltado, imagina Deus. Quem aqui ficaria revoltado se, por exemplo, se você é casado? Quem é casado aqui? Você homem, você ficaria revoltado se você fosse traído por sua mulher? E você, mulher, ficaria revoltado se você fosse traído? Então são coisas que Deus proíbe. Quer dizer que daqui a pouco também nós vamos ter uma lei que protege a traição? Aí onde nós vamos parar? Eu sei que o mundo jaz no maligno, mas o que Paulo nos recomenda? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não posso me conformar com essa situação. Eu não posso me conformar com aqueles que querem desvirtuar a palavra de Deus. Eu não posso me conformar com o pecado. Se Deus não se conforma com o pecado, por que eu e você vamos conformar? Pastor, mas todo mundo peca. Mas essa é a vontade de Deus, que todo mundo continue no pecado? Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E é assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já, é transformação daí para frente. Eu falei que ia citar alguns livros, capítulos e versículos aonde fala da homossexualidade, certo? 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 9. Eu estou citando por base a homossexualidade, mas a Bíblia não condena só a homossexualidade. Aqui é no Novo Testamento. Aqui tem contexto para esse texto, ok? Porque Paulo está fazendo um só discurso, não é um discurso separado. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 9. Olha o que Paulo diz. Ou não sabeis que uns injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem o quê? Efeminados. O que é efeminados? Não precisa nem falar. Nem sodomitas. O que é sodomita, pastor? O ato sexual traseiro. É sodomia. Vale tanto para o ato entre o homem com o homem, entre a mulher com a mulher, e entre a mulher e... é sodomia. Nem ladrões, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Poxa, o argumento deles: vocês não amam a gente. É claro que a gente ama, por isso que a gente quer que você saia dessa vida. Porque se você continuar nessa vida, você não vai herdar o reino de Deus. Pronto, é simples assim. Por que evitam falar isso aqui? Pregam o amor, mas evitam pregar isso aqui. Paulo está dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino
de Deus. E aqui a gente não vê só as questões homossexuais. Aqui a gente vê outras coisas. Como a biritinha. É ou não é? Como a traição, como a idolatria. Como roubar. Pastor, de vez em quando eu pego uma moedinha do bolso do meu pai, da minha mãe. Não faça isso. Pastor, de vez em quando eu pego uma moedinha, uns real que tá na calça do meu marido, quando eu vou lavar, sabe? Aí eu pego. Você falou para ele? Não, então não faça isso. Ah, mas ele sabe, pastor. Se ele sabe, tudo bem. Mas se ele não sabe, é roubo. Aonde mais fala Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19. Só passar para frente. Nós estamos em Coríntios. Se você for para frente um pouquinho, você encontra Gálatas. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes. Até quem é ciumento vai. Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Romanos, volta para trás. Você vai voltar, vai estar Coríntios, depois de Coríntios vai estar Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 27 ao 32. Só para encerrar. Posso ler? Semelhantemente. Eu vou ler a partir do versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você, como cristão, não pode aprovar um ato desse. Todos esses males que foi falado, não só a homossexualidade, você, como cristão, não pode aprovar isso.
esses atos aqui que foram falados. Mas é o que a sociedade quer impor. Não, você tem que aceitar, isso é normal. Nós estamos em pleno século 20, século 21. Eu conversava com um colega meu que é homossexual. Ele dizia assim: mas os animais praticam atos homossexuais. Aí eu falei para ele: olha, a ciência diz que os animais são irracionais. Segundo a ciência, eles não têm a mesma capacidade que nós temos de raciocinar. Certo? Ele, certo. Aí eu perguntei para ele: você é irracional? Porque se você abre precedentes para justificar o seu ato homossexual com os atos homossexuais dos animais, então eu posso dizer que você é uma criatura irracional. É uma deficiência mental que você tem para cometer este ato. Porque tanto biblicamente como cientificamente, o animal é irracional. É irracional. A palavra diz que o homem deveria dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre tudo. Ele é um ser inferior aos seres humanos. Então, se nós formos usar esse argumento de que porque os animais cometem atos homossexuais, nós que somos seres humanos também vamos cometer, então eu posso dizer que todo homossexual é irracional. Simples assim. Aí se trata, eles dizem que não é doença. Então, se eles for comparar eles com os animais como um ato irracional, então eu posso dizer que é uma doença sim. É uma falência mental. É uma falência, como que eu posso dizer? Cerebral. A pessoa não tem raciocínio para diferenciar o que é certo. Eu apoio essa prática, pastor. Continue apoiando. Hoje em dia tem gente que não se acha nem homossexual. Tem mulher que se acha homem, não tem? Tem homem que se acha mulher, não tem? Mas tem homem e mulher que se acha cachorro, gato. Você está brincando? Vai, assiste os vídeos aí para você ver. Tem televisão aí, aquele canal Discovery Channel. Você vai ver ali muitas pessoas agirem como animais. Na França, recentemente, tinha um protesto onde algumas mulheres feministas que se achavam gato e cachorro estavam protestando. Au, 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 miau, miau. Isso é ser irracional. É não ter capacidade cerebral. Chegou ao nível da insanidade. Tem que ser isolado da sociedade sadia, porque contamina. Menino, todo menino que já sonhou ser cachorro. Eu queria ser um cachorro. Quando a gente era pequeno, não tinha um raciocínio melhor. Eu queria ser cachorro. Aí na escola, você pode ser o que você? Aí ó, o menino chegando na escola com Pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Então o diabo, ele trabalha de que forma para induzir a pessoa ao erro? Mostrando que o certo é errado e que o errado é certo. Não caia nessa. Traição é pecado. Traição é pecado. O diabo vai dizer: não é pecado. Não caia na do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá.